Tudo começa em uma floresta cheia de vida, com criaturas bem diferentes e plantas também. Por lá existe um golem que é o guardião. Ele não interfere em nada, apenas supervisiona a floresta e suas próprias decisões. Ele sempre acreditou que seu propósito fosse proteger ela por 1000 anos, até sua hora chegar e voltar a ser parte da floresta. Mas acontece algo que fez ele repensar isso tudo: encontrar uma criança humana que, assim que o vê, o chama de pai. Parece que um tempo se passou e Somali é o nome da criança. Ela estava correndo atrás de um coelho e o golem a encontrou com a ajuda de um pássaro. Ela ainda chama ele de pai e ele diz que ela tem que ficar no seu campo de visão. Vai ser problemático se separarem durante a viagem. Ela responde que isso vai depender da hora e do lugar e fica toda empolgada ao ver que estão chegando em uma cidade. É uma cidade bem grande, a mais próspera que visitaram até agora. O golem diz que grande prosperidade também traz grandes perigos, mas Somali já está aprontando de novo. Ela tem fome, e o prato do dia, apesar de não ser muito bonito, depois de experimentado tem um gosto muito bom. Golems não precisam comer, vivem de oxigênio, luz do sol e água. Todos ficam surpresos ao verem que ele é um golem. Pensavam que eles não saíam das florestas. Ele diz que a garotinha é da raça Minotauro, e eles estão em uma jornada à procura de humanos. Os monstros dizem que não veem humanos faz tempo. Alguns até dizem que são gostosos, gostariam de provar mais um pouco. O garçom conta que há muito tempo, monstros e humanos viviam em terras distantes, sem saber da existência um do outro. Não quer, mas Somali quer. Ela fica muito feliz por ter uma cama e um quarto para passar a noite. Está se divertindo muito, mas golems não possuem emoções. Ele vai consertar o capuz. Seria perigoso se descobrissem que não são chifres de verdade e que ela não é um minotauro. Ele ouve um barulho e pede para ela ficar quieta, mas parece que era apenas um cliente da hospedagem passando pelo corredor. Ela fica insistindo que ele estava com medo, mas ele repete que golems não têm emoções. Ela não queria dormir, mas tem que ir porque a jornada continua no dia seguinte. O capuz já está arrumado e ela deve ter cuidado ao brincar. Ela até agradece, mas ele diz que gratidão não é necessária. É hora de repor os mantimentos, e Somali fica bem feliz com a ideia de fazer compras. A cidade tem muitas coisas para olhar, e a criança é bastante curiosa. Fica encantada com tudo que vê. Algo que chama a atenção dela são os pais andando de mãos dadas com suas crianças, diferente do que ela e o golem fazem. Numa loja, o dono não quer pagar muito pelas pedras que o golem tem. E ele revela que o olho do golem pode identificar a composição estrutural de qualquer coisa. Com isso, ele percebe que 80% dos itens da loja são falsificados, não são preciosos de verdade. Isso faz o dono pagar o valor devido, e ao virar para ir embora, o golem percebe que Somali se foi. Mais uma vez ela está perseguindo um bicho, agora é um gato. Eles andam muito pela cidade e ela nunca perde ele de vista, até chegar em um beco. O golem está tentando encontrá-la do alto. Ela passa por debaixo de uma porta e vê vários pássaros, tipo corvos. Ela se assusta e percebe que o gato não é exatamente um gato. Ele até fala. Ele está preocupado com ela estar perdida, mas logo revela que ela tem um cheiro familiar, um cheiro delicioso. Antes que ele pudesse fazer algo, o golem chega, dizendo para ele dar o fora imediatamente. Ela diz estar feliz, pois sabia que seu pai viria. Ele diz para ela que foi sorte ter chegado a tempo naquela hora e pensa que crianças parecem agir espontaneamente quando algo desperta sua curiosidade. Até conta para ela que ele é incapaz de compreender emoções, mas sabe observar e analisar. E observando o comportamento dela, ela só sai de perto dele quando algo chama sua atenção. Quando ele diz que ela está proibida de sair do seu lado sem permissão, ela responde de novo que vai depender da hora e do lugar. Ele diz que analisando o comportamento dos moradores da cidade, parece que se ela segurar a mão dele, ele vai conseguir controlar essa questão dela sair sozinha sempre. Ela não sabe muito como fazer, mas no fim chegam num acordo. Assim que ela vê uma borboleta, vai tentar correr, mas como está segurando, não consegue. Ele diz que é efetivo, mas fazer isso limita a movimentação dos dois. Vão ter que pensar em outro método melhor. Ela diz que gosta assim, e os dois seguem viagem, agora de mãos dadas. O golem olha para seus braços que descascam um pouco e Somali acorda, bem na hora do nascer do sol. Ela está bem concentrada e consegue pegar seu próprio café da manhã. O golem faz fogo e ela quer tentar, mas ele não deixa. É hora de colher plantas à beira do rio até a chama estabilizar. Alguém observa os dois e até sorri.
Na hora de comer, ela diz que está muito bom, mas o golem não compreende, pois não tem paladar. Alguns coelhos aparecem e se aproximam. Somali fica impressionada ao saber que seu pai pode falar com animais para manter a ordem na floresta, uma habilidade única dos guardiões. Um dos coelhos pega comida e quando vai correr atrás dele, Somali acaba caindo e se machucando. O ferimento precisa de medicamentos, mas eles não têm nenhum por ali. Coincidentemente, alguém aparece oferecendo medicamentos. É quem estava observando. O golem tinha percebido a presença. É Shizuno, do clã Oni. Ele é conhecido como o Oni Anão e diz que sua especialidade é fazer medicamentos através das coisas da natureza. Vai dar um jeito no ferimento. Ele acha uma combinação engraçada um pai golem e uma criança minotauro e diz que aquele ferimento tem que ser melhor cuidado. Podem ir para a casa dele. Parece que ele tem grande interesse no corpo do golem. Ele mora na floresta mesmo. Morar na cidade e vir colher ervas toda hora seria muito trabalhoso. E Abashira, outro Oni, aparece, dizendo que Shizuno fugiu da faxina e jogando frutas nele. O atendimento completo de Shizuno é incrível, nem dói mais nada. Somali já até corre e pula. Ela se espanta ao saber que Shizuno não é uma criança. Onis anões não têm esse nome à toa. E Abashira é assistente de Shizuno e faz alguns doces para pedir desculpas pela frutada. O golem percebe que a casa está meio bagunçada e Abashira diz que Shizuno é bem desorganizado. O Oni anão queria que o outro organizasse tudo, mas o trabalho de assistente não é limpar a casa, é ajudar com o trabalho. O golem pergunta se Shizuno pode ensiná-lo a arte de criar medicamentos e ele responde que sim, mas em troca queria uma parte do corpo do golem. Precisa disso para continuar seus estudos de medicina. E Abashira acha um absurdo, e Shizuno diz que era brincadeira, mas de repente o golem tira um pequeno pedaço do braço e entrega. Somali pergunta se doeu, mas ele diz que golems não sentem dor. Depois, Somali começa a ajudar e Abashira com as tarefas domésticas, enquanto o auto-intitulado Grande Shizuno ensina o golem a fazer medicamentos. Ele ensina passo a passo, bem explicado, o remédio básico para os ferimentos. O golem também pede que ensine um remédio para resfriado e percebe o tanto que Shizuno é desorganizado enquanto faz suas coisas. E Abashira diz que Somali pode descansar um pouco, mas ela quer trabalhar o máximo que puder, já que seu pai está se esforçando para fazer várias coisas que serão para ela. Ela ajuda com diversas tarefas diferentes, fazendo sempre o melhor que pode, mesmo que se atrapalhe um pouco. De volta aos outros dois, o Oni pergunta por que o golem quer aprender sobre medicina, e ele responde que torna as coisas mais eficientes. O Oni diz que o golem está usando essas roupas para ter cuidado que sua pele não solte mais ainda, e faz uma cara de tristeza. O golem diz que é a mesma cara que Somali fez quando se machucou. Isso deixou uma parte dele em particular agitada, causando confusão em seus pensamentos. Ele não quer que Somali faça mais essa expressão, por isso precisa aprender. Uma parte de sua pele foi um preço pequeno para que isso não aconteça mais. O Oni ri, dizendo que ele teve um aperto no coração, e ele diz que golems não têm corações nem sentimentos. Somali aparece, dizendo tudo o que fez no dia. Já é noite e ela sonha com bolo. O golem agradece por darem um quarto a ela e pede desculpas por ela não comer com calma. E Abashira diz que não tem problema. É ótimo que uma criança haja como criança e coma com tanto gosto que ele preparou. Eles perguntam por que um golem saiu da floresta, ainda mais com uma criança. Ele responde que quer encontrar os pais dela. Quando perguntam se tem alguma pista e ele diz que não, perguntam o porquê da pressa. Ele se levanta e mostra seu corpo, dizendo que a vida dos golems termina com exatamente 1000 anos. Ele já viveu 998 anos e 253 dias. Em pouco mais de um ano, suas funções vitais vão cessar. Por isso deve devolver Somali a seus verdadeiros pais antes dessa hora chegar. Somali não sabe de nada disso, e os Onis dizem que é triste, já que ela está muito feliz ao lado dele, mesmo que ele não consiga perceber por não ter sentimentos. No dia seguinte, na despedida, Shizuno entrega alguns remédios e Abashira entrega alguns doces. Diz até que se ela quiser mais, o golem pode fazer. Os Onis esperam que tenham uma boa viagem e acham aquele um golem bem diferente. Os dois já andaram tanto que Somali está com as pernas bambas, mas o destino está logo à frente. Depois da fenda na montanha, fica a cidade Buraco de Formiga. É um mercado popular que viajantes visitam antes de cruzarem o deserto. O nome dela é porque as ruas serpenteiam semelhante a uma colônia de formigas. Então se perder por ali significa se perder para sempre.
Ouvir isso deixa Somali preocupada. Parece que dessa vez ela não vai sair por aí. Enquanto o Golem vende algumas coisas, ela é atraída por luzes flutuantes, mas assim que pensa em sair de perto, encontra um monstro que pergunta o que ela faz ali. Ela fica com medo e volta para perto do Golem, que tentava conseguir mais dinheiro e foi aconselhado a arrumar um trabalho. Sempre falta gente na cidade. Por enquanto eles só têm dinheiro para a refeição, e quando entram no local parece estar fechado, não tem ninguém. Lá fora, uma caixa se move, e ao saber que tem algo dentro, Somali vai logo ver o que é. O dono sai dizendo que falta um pouco para abrir, e logo diz o nome de quem estava na caixa, é Kikila. O nome do dono é Kokilila. A esposa dele machucou as costas, então o filho tem que ajudar no restaurante, mas ele sempre tenta pular fora. Já que o restaurante precisa de gente para trabalhar, o Golem vê uma oportunidade. O nome da esposa é Dina, e ela diz que pode perguntar qualquer dúvida que tiver. Somali e Kikila podem brincar, mas dentro do restaurante. Os dois conversam sobre como é divertido brincar com seus pais, mas Somali diz que eles não têm brincado de nada novo ultimamente. Enquanto desenham, Kikila canta uma canção antiga, que fala sobre um visitante que chegou do mar e alguém com chifres e cauda. Ele até comenta que parecem os dois, ficaram amigos rápido. O Golem é realmente bom em equilibrar os pedidos. Mais do que isso, ele consegue até analisar e dizer quantas calorias, proteínas e gorduras tem em cada refeição, mas Kokilila alerta que não precisa explicar tudo. Os clientes perguntam o que ele faz por ali, e quando ele responde que está procurando humanos, já perguntam se é para comer. Tem um boato que na ponta oeste do deserto apareceram humanos. Kikila diz que gostaria que ficassem ali para sempre, brincando juntos, mas provavelmente não vão nem voltar ali depois da viagem, devem voltar para casa. Isso faz Somali pensar pela primeira vez sobre o fim da viagem. O Golem vê que é caro comprar tudo o que precisa para atravessar o deserto com uma criança e continua a trabalhar firme. O trabalho é tão bom que Dina diz que ele merecia o dobro do que conseguem pagar. Somali queria falar com ele, mas agora ele está trabalhando. O plano de Kikila era brincar lá fora, escondido, mas o Golem pergunta onde vão e diz que combinaram que Somali só ficaria ali dentro enquanto ele trabalha. Kikila diz que ele é rígido demais. Chega o fim do expediente e o Golem está muito concentrado em seu trabalho e em ter dinheiro para conseguir fazer a viagem. Nem percebe Somali por perto e ela parece triste. No dia seguinte, Kokilila pede para as crianças irem comprar algo. E quando o Golem vai dizer que não pode, Kikila convence ele a deixar, dizendo que ele vai proteger a Somali. A condição é que voltem antes que anoiteça. Kokilila vê o quanto o Golem é preocupado e pergunta se foi má ideia, mas ele responde que não. Kikila é o primeiro amigo de Somali e ele quer que ela dê importância. O tio da loja sempre põe um brinde e é algo de comer. Apesar de gostoso, Somali começa a chorar. Ela acha que o pai dela quer deixar ela. Ele quer juntar dinheiro para acabar a viagem e quando acabar, talvez ele vá embora, mas ela queria ficar junto dele para sempre. Kikila lembra da lenda de uma flor. Se você pegar embaixo da cidade e trouxer de volta sem que ela murche, ela realiza um desejo seu. Somali até se anima dizendo que ele é legal, e de não tão longe as crianças são observadas. Kikila diz que crianças não podem entrar ali sozinhas, mas todas conhecem os vários caminhos escondidos da cidade e vão brincar por lá. Ali é muito diferente de cima, pertence às criaturas subterrâneas. É tão diferente que por ali os cogumelos comem insetos. Kikila pergunta o que exatamente o Golem e Somali são um do outro, e ela responde que chama ele de pai porque ele é pai dela, faz de tudo por ela e está sempre ao seu lado, por isso é seu pai. Borboletas estreladas aparecem. Elas mostram o caminho para a flor Iozame, já que se alimentam de seu pólen. Somali sai em disparada ao ouvir isso e os dois chegam em um campo cheio de flores Iozame. A garota vai procurar a maior que tiver, e quando encontra a que quer, tem um cogumelo gigante por perto, que só estava esperando algo chegar. Antes que possa fazer algo, o cogumelo é atingido por um projétil. Quem o atingiu é aquele mesmo monstro que estava observando as crianças antes. O Golem demonstra estar preocupado e Dina diz que ele tem que ter fé nas crianças. O monstro diz finalmente te encontrei e começa a se aproximar de Somali. De repente, Kikila pula no braço dele, chamando-o de Mestre Mutrika. Somali acha ele assustador, mas Kikila diz para não ter medo. Mestre Mutrika é parte da equipe Tsuchinoko, uma organização que vigia o subterrâneo da cidade. Quem desce lá deve ir sob a proteção deles. Outra parte do trabalho deles é impedir crianças atrevidas de entrarem escondidas. Kikila leva tudo na brincadeira. Diz que tem 26 vitórias, 22 derrotas e 4 empates.
A flor que Somali pegou estará completamente murcha até chegarem em casa. Isso é o que explica Mutrika, mostrando as raízes de uma árvore que as flores usam para se alimentar. As árvores pequenas oferecem pouca nutrição, então as flores não vivem por muito tempo. Kikila diz que é só encontrar uma árvore bem grande e Mutrika diz para desistirem. O centro do subterrâneo é muito perigoso. Somali não quer desistir. Quer encontrar uma flor para realizar seu desejo com seu pai, mesmo que a segurança dela não possa ser garantida. Parece que sua força de vontade convence Mutrika a mostrar o caminho. Embora ele ache cansativo ser babá, ele sabe o caminho para uma árvore grande que sua equipe encontrou uma vez enquanto escoltava estudantes. Somali está bem determinada e tem coragem para continuar, e Mutrika gosta do que vê. Quando eles chegam no local, ele diz que a árvore fica lá embaixo e que Kila lembra dos cogumelos e sabe que as crianças podem pular neles para chegarem na parte mais baixa. Os cogumelos são fofos, mas o chão não. A árvore dali é mesmo bem maior e muitas flores se alimentam dela. Somali pega uma delas e Mutrika vê algo se mexendo, mas não dá tempo das crianças voltarem. Um monstro bem grande pula na frente delas. Kikila tenta intimidar o monstro fazendo barulho e se agitando. Somali tenta conversar, dizendo que precisa da flor para realizar o desejo de ficar para sempre com seu pai. De certa forma, parece que o lagarto entendeu. Seus filhotes aparecem e logo ele vai embora sem fazer nada. Mutrika elogia a coragem de Kikila e explica que os Tsutilagartos são donos das árvores Tsutiame. Então são guardiões das flores. O fato dele deixar ela levar uma, talvez signifique que seu desejo foi aceito. Parece que Kokilila está acostumado a ver Mutrika trazendo seu filho de volta, e o Golem dá um sermão em Somali por ter voltado já depois do anoitecer. Ao ouvir que se continuar desobedecendo não vai ser possível continuar a viagem, ela até deixa a flor cair no chão. Kikila tenta ir falar com ela, e Kokilila pergunta se não é melhor ouvir a criança, talvez ela tenha uma boa explicação. O Golem diz que não, ela falhou em seguir suas ordens. Mutrika explica a lenda que existe na cidade sobre as flores, e diz que Somali estava tão desesperada para ficar com o Golem para sempre, que fez de tudo para conseguir a flor. Antes de ir embora, ele diz que se o Sr. Golem é o pai dela, não pode deixar ela insegura. Kikila resolve entrar e logo vai chamar os outros porque Somali está passando mal. É febre, 3 graus acima do normal. Eles não têm remédio, mas têm comida. Ela não quer comer, mas o Golem diz que ela precisa para ficar saudável. Ela se sente mal e chora, e o Golem sai com pressa dizendo que vai comprar remédios. Ele está se culpando por não ter percebido todo o estresse que a viagem vem causando no pequeno corpo frágil da garota. Ele compra um medicamento muito caro, que funciona para todos os clãs, para não revelar que precisava de medicamento para humanos. Ele dá o remédio para ela com bastante calma e carinho. Ele se desculpa com Kokilila por ter causado a situação e ouve uma resposta que não existem pais perfeitos. Kokilila também erra de tempos em tempos, fazendo Kikila chorar, mas sempre que erra, pega ele nos braços e pede desculpas. Faz com que a criança perceba que ele se importa. É assim que pais e filhos crescem juntos. Somali acorda e o Golem diz que ela não precisa se forçar, deve avisar se estiver esgotada. No dia seguinte, a febre dela diminuiu bastante e o Golem conta que decidiu ficar ali e trabalhar mais um pouco. O próximo destino é o deserto de Osuna, precisam de bastante dinheiro. Somali se sente culpada por ter gastado dinheiro com medicamento, mas ele diz que o que importa é a recuperação dela. O dinheiro se repõe com trabalho, mas nada pode substituir Somali. Ela se emociona e pede desculpas por sempre deixá-lo preocupado, e ele pede desculpas por deixar ela insegura. Ela pede que ele prometa que vai ficar para sempre com ela, mesmo depois que a viagem acabar, e ele promete que sim. Mutrika aparece dizendo que foi um soldado antes e já conheceu muitas coisas. Certa vez, viu um golem no fim da vida, assim como ele. A garota deseja ficar com ele para sempre e Mutrika espera que ele não traia esse desejo, mas o Golem pensa que isso é algo impossível de cumprir. Kikila fica muito triste com a partida de sua amiga, mas Somali diz que ele pode ficar tranquilo. O pai dela prometeu que vão viajar juntos para sempre, então algum dia eles voltam ali. A viagem é complicada devido ao calor extremo, mas tem que ser feita durante o dia porque à noite tem tempestades de areia. A prioridade é se manter hidratada e fazer um descanso. O vilarejo que chegam é chamado Copo de Vinho.
Foi construído dentro de um vulcão extinto e é perfeito para se proteger das tempestades de areia. Logo alguém oferece uma bebida para o golem. É uma tradição. Antes dali se tornar um vilarejo, vários viajantes se uniram e compartilharam suas coisas para fazer um banquete. Um deles tinha vinho. Misteriosamente, nos dias seguintes, todos os viajantes conseguiram cruzar o deserto em segurança. Então, a partir daí, virou tradição os viajantes compartilharem bebidas e orarem por segurança para fazer a travessia. A bebida compartilhada com o golem foi vinho de milho, especialidade do vilarejo. Eles também têm sorvete de milho para as crianças. O problema é que uma monstro quer um e só tem um sorvete restante. Somali e ela começam a discutir, e logo aparece outro chamado Raitora, e descobrimos que o nome dela é Uzoi. Ele chega pedindo perdão por sua amiga, e no fim o sorvete foi dividido ao meio, mas Somali acha tão gostoso que Uzoi dá a metade dela. Os dois ali também não são pai e filha. Ela é do clã das Arpias e ele do clã dos Falcorou, que tem cabeça de pássaro. Estão viajando porque ele tem a saúde debilitada e procuram um medicamento. O golem conta que procuram humanos e diz que é porque ele os estuda para uma pesquisa. O Zoi pede que os dois atravessem o deserto com eles. Os dois ajudam na carga e descarga e em troca viajam de graça na carroça. A Raitora diz que não se importa e o golem concorda com isso. Quando Raitora pergunta o que o Zoi realmente pretende, ela diz que a garota tem o mesmo cheiro que ele. Ela com certeza também é uma humana. Ela diz que teve uma boa ideia, mas isso assusta ele, que pergunta por que fazer algo assim. Ele passa mal e ela diz que eles não têm muito mais tempo. No dia seguinte, o carregamento e os preparativos para atravessar o deserto são feitos na carroça, e Somali só precisa buscar algo que esqueceu no quarto para partirem. Somali acha aquela a melhor carroça e fica encantada com a vista. Ela é muito curiosa e pergunta para o Zoi o que são as coisas. O problema é que uma das coisas é um tornado. Uma tempestade se inicia e Somali quase cai. O Zoi segura ela e diz que seria um problema se a perdesse. Algo se aproxima e é um tubarão da areia. Ele é gigante e os donos da carroça parecem saber lidar com ele, mas eles têm que fugir rápido. A travessia do deserto é mesmo cheia de surpresas e pode ser bem árdua. Em dado momento, a temperatura baixa bastante e o Zoi pega um cristal localizador. A pedra emite um som que ressoa com outras do mesmo tipo que estejam por perto em cavernas. Isso serve para localizar uma caverna para passar a noite. Quando chegam na caverna, a Raitora e o Golem vão montar a barraca enquanto as outras duas devem conseguir uma fonte de luz. Elas saem com várias gaiolas para pegarem vagalumes de pedra, que serão a fonte de luz daquela noite. Somali diz que o Zoi sabe muitas coisas, e ela responde que foi Raitora quem a ensinou. Já viajaram juntos por vários lugares. Ela pergunta a relação verdadeira entre Somali e o Golem, que não são pai e filha de verdade. E ela responde que seu pai é seu pai, e pergunta quem é o pai da Uzoi. Ela responde que não tem pai, só mãe. São as mulheres quem cuidam das crianças no clã das Arpias, mas ela nem se lembra. A Raitora disse que a mãe dela morreu de uma doença quando ela era bem pequena. Ele sempre esteve com ela, e ela gosta muito dele. Somali diz que é a mesma coisa para ela e seu pai. O Zoi diz para a garota ficar quieta e ir trabalhar. Ela parece triste pelo que pensa que vai ter que fazer. O Golem pergunta sobre o rumor de existirem humanos no oeste do deserto, mas Raitora diz que não sabe de nada. E fica curioso se tem algo a ver com Somali, e o Golem só diz que é difícil de explicar. As duas chegam com a luz e Raitora parece preocupado, mas o Zoi diz que ele deve descansar. O Zoi pede que Somali ajude a buscar água, e Raitora tem uma leve crise de tosse. Somali acha estranho o caminho da volta ser diferente, e Raitora é bem direto em sua pergunta. Ele pergunta se Somali é humana, e revela que ele também é um. Estão viajando para curar sua doença, mas agora ele precisa de ajuda para impedirem a Uzoi. Ela está segurando Somali e diz que com o sangue da garotinha Raitora pode ser salvo. É por isso que Somali deve ser sacrificada. Raitora explica para o Golem que já viajou para muitos lugares, mas nunca encontrou nada para curá-lo. Um dia viram uma vidente que disse que ele só teria seu sangue corrompido, purificado por sangue novo. O Zoi deve ter se lembrado disso. Somali grita bem alto, o que cria uma brecha, já que os sentidos das arpias são mais aguçados, e tenta fugir. O Zoi alcança ela facilmente, e ela começa a se debater, até que na confusão acaba caindo na água. Pelo jeito ela não sabe nadar, e o Zoi pula para salvá-la. Depois, ela pede desculpas para a garotinha, e revela que Raitora é humano, e nada pode curar ele, que continua piorando cada vez mais. Ela pensou que se ele bebesse sangue humano, poderia se curar.
Os adultos chegam para ver que Somali não está ferida, apenas molhada. Ela diz que o Golem não deve ficar bravo. O Zoi a salvou. O Zoi começa a chorar dizendo que queria salvar Raitora e ficar com ele para sempre, mas não conseguiu. E ele diz que assim é melhor. Mais tarde ela se desculpa de novo, e Somali diz que a perdoa. São amigas. Raitora se preocupa e o Golem diz que não pretende fazer nada. Entende que foi um comportamento que alguém faria por sua família. Ele responde que não é digno de ser chamado de família. Aquelas penas que crescem nele são porque há muito tempo ele devorou a mãe de Uzoi. Ele sobrevivia escondido com sua família verdadeira, mas um dia monstros atacaram e levaram todos, menos sua mulher e filha que conseguiram escapar com ele. Eles pensavam ter tido sorte, mas os dias seguintes mostrariam que não. Sem água, comida e sem dormir, 3 dias se passaram e ele resolveu olhar lá fora. Ele viu um monstro e, sem pensar 2 vezes, atacou, antes que algo acontecesse. Ele convenceu sua mulher que eles teriam que ser como eles, rejeitar sua natureza humana e se tornarem monstros para sobreviver, e assim devorariam a arpia. Sua mulher e filha tiveram a mesma doença dele, mas a delas avançou muito rápido e partiram na hora. Depois disso, uma pequena arpia procurando por sua mamãe apareceu. Não foi só o Golem que ouviu a história, o Zoi também, escondida. No dia seguinte, eles voltam à viagem e Somali acha o Zoi estranha, nem está com fome. Ela pergunta se Somali já mentiu e conta que foi enganada até agora. Lembranças felizes viraram coisas falsas. Antes que ela explique, um grande problema surge. É um dos chamados Tornado Dragão. O vento é tão forte que Somali é segurada por Uzoi, mas depois dela encarar Raitora um pouco, fica a dúvida se perdeu as forças ou se soltou da carroça por vontade própria com sua tristeza. O Golem diz para ele se acalmar. Analisando a situação, a chance delas estarem ilesas é bem alta, e irão ao resgate quando o vento cessar. As duas realmente estão bem, e Somali diz que o que o Zoi falou antes, sobre uma família baseada em mentiras, o amor não é mentira, e as duas amam seus pais, então está tudo bem. Raitora desconfia que o Zoi tenha ouvido a conversa, e o Golem diz que chegou a hora do acerto de contas. Raitora deve compensar alguém e pagar por seus erros do passado. De repente, o Golem localiza as duas fugindo de um monstro que é territorialista e extremamente agressivo. Agir sem ter cuidado faz com que todos sejam feridos. O Golem diz que vai atraí-lo para longe, já que seu corpo deve suportar se acontecer algo, e Raitora deve salvar as garotas. Quando Raitora sinalizar que estão a salvo, ele foge. Na hora de pôr o plano em ação, o próprio Raitora atrai o monstro para si, pensando que ele como isca é melhor, e além disso, ele não tem muito mais tempo. O pensamento dele é que sentia por dentro que não merecia nada do amor de Uzoi, então imaginou que o único modo de recompensar seria dar sua vida pela dela. Antes que o monstro pudesse fazer algo, Uzoi ataca ele. O Golem, com aquela bala especial, faz o monstro se assustar e fugir. O Zoi diz que não vai permitir que Raitora fuja assim sem explicar nada, se ele pensou que ela poderia acabar com ele quando descobrisse a verdade. Ele diz que não se importa, sua vida pertence a ela, e ele daria quando quisesse. Ela diz que ele deve continuar vivendo, mesmo que seja doloroso. Viver ao lado dela será sua punição. Ele promete que sim, e Somali também se emociona, dizendo que o Zoi é mesmo uma chorona. Depois de toda a emoção e de mais um tempo de viagem, chega a noite. Somali pergunta para o Zoi por que será que os humanos desapareceram, mas ela não sabe direito, e Somali comenta que apesar de ser humana, não sabe nada sobre o desaparecimento. O Golem pensa que apesar da promessa para Somali, suas rachaduras aumentam mais cada dia que passa. Raitora agradece o Golem, dizendo que fazia tempo que não tinha uma vontade genuína de viver, e que agora quer ver o Zoi chegar à idade adulta. Até inveja o Golem por poder estar com Somali ao longo dos anos, mas o Golem responde que não é verdade, e explica sobre os Golems e que ele só tem mais 301 dias de vida. Raitora ouviu que mais a oeste existe uma vila que coleta conhecimento, podem ter algo sobre os humanos. Ele se desculpa por não saber nada concreto, e o Golem diz que a mínima informação já é importante. Também pergunta para o Golem se foi muito difícil viajar com uma criança, e a resposta é que sim, mas ele aprendeu e deve manter Somali saudável. O homem diz que Somali é uma criança de sorte. Humanos têm que se esconder sempre para não serem encontrados, mas ela encontrou um Golem bondoso e pode sorrir. O Golem diz que ele é igual ao homem, não sabe se poderá proteger sua criança até o fim, mas ao ouvir essas palavras, uma parte sua parece mais leve. Falta pouco para saírem do deserto e se separarem, mas Somali queria ficar mais tempo com eles.
O Zoe diz que se encontrarão de novo um dia. Apesar dela não estar completamente conformada, sente que agora Raitora não mente. Logo à frente surge uma floresta, e é ali que se separam. O Golem e a garotinha vão para a vila que Raitora mencionou antes. Sorte é desejada para todos e eles se separam. Uma nova caminhada se inicia para a garota e o Golem, mas agora é mais rápida e com destino certo. Eles chegam até a vila, que é bem diferente das outras. Tem até um vinho especial das bruxas que crianças também podem beber. São tantas ofertas de comida que Somali fica cheia rapidinho. Logo eles descobrem a biblioteca do Brasão da Bruxa, lugar onde o conhecimento do mundo se junta. São tantos livros que só de medicina devem ter mais de 10.000. Somali se encanta vendo um livro sobre culinária, e a bibliotecária Hazel logo chega para ajudar. Ela diz que tem uma biografia sobre humanos no depósito e vai mostrar o caminho. As bruxas são um clã que cultua o próprio mundo. Em gratidão ao Deus que criou a terra e a vida, coletam, administram e protegem os livros. É algo não remunerado, mas com o conhecimento que adquirem, vendem medicamentos e comida para ganhar algum dinheiro. O livro não está no lugar que deveria estar, e a bruxa diz que vez ou outra, a biblioteca é atormentada por bichinhos dos livros. Ela apresenta para eles Praline, sua irmã mais velha, conhecida como bichinho do livro, que além de muito curiosa, sai pegando os livros e nem cuida deles tão bem assim. Somali encontra o livro, e quando tira ele da estante, um líquido estranho aparece. Logo se revelam, são pesca-peixe, inimigos das bruxas. Eles adoram papel antigo encharcado de tinta e comem livros. Aquilo aconteceu pela falta de cuidado de Praline, e ela mesma tenta resolver a situação, mas não faz tanto efeito, tem muitos peixes. Hazel resolve ajudar e mostra do que é capaz, invocando uma flor enorme que com suas pétalas acaba com todos os peixes que estavam ali. Somali fica impressionada com a magia, e Praline diz que juntas as irmãs são invencíveis, mas ainda não acabou. Tudo se junta num peixe gigante, que é bem rápido para atacar. Parece que ele quer o livro sobre os humanos, mas Somali não quer soltar. Diz que vai proteger o livro e sai correndo. Ela tropeça em direção à saída e o livro é atacado. Quem protege ela de um ataque direto é o Golem, que ao detectar hostilidade externa, decide eliminá-la imediatamente. Surgem asas muito poderosas de suas costas que num piscar de olhos dão fim no peixe. Somali fica muito preocupada por ter acontecido isso com o Golem e por não ter conseguido proteger o livro, que depois do ataque não pode mais ser lido. O Golem diz que nada disso importa se Somali estiver a salvo. As bruxas têm uma ideia: ver nos registros quem leu o livro antes. Foi apenas uma pessoa, 304 anos atrás, a bibliotecária-chefe. Hazel explica que bruxas geralmente vivem 150 anos, mas as que são escolhidas como bibliotecária-chefe vivem muito mais. Só que a de agora está muito mal de saúde. Praline queria saber por que o livro é tão importante, mas Somali chega nela e diz por favor tão emocionada que ela nem pergunta mais nada. Entrega um livro especial. O livro que ela entrega tem uma espécie de mapa da biblioteca e indica inclusive onde fica a bibliotecária-chefe. Formas de vida que o Golem não conhece aparecem e detectam eles, e logo várias espécies de pássaros estão gritando que existem intrusos, fazendo as bruxas se movimentarem. Eles foram descobertos. O Golem corre o mais rápido possível, até que chegam em uma parte que só tem água. Ele pede para Somali respirar fundo e salta com ela. Quando estão na água, existe uma luz e uma voz que diz para irem lá. Saindo da água, ele pensa que chegaram ao local desejado. Não demora muito para que várias bruxas também cheguem ali, dizendo que serão punidos porque entraram em uma área restrita. A voz de antes diz para que as bruxas deixem eles passarem. Era a voz da bibliotecária-chefe, e o estado de saúde dela realmente não é bom. Eles pedem que ela fale sobre o livro, e ela conta que foi ela mesma quem escreveu. Mas com isso, os humanos chegaram ao seu fim. Ela começa a contar a história do livro, o encontro de sua antepassada Feodora com os humanos. Feodora ainda era pequena e foi pega numa tempestade. Quando ela acordou, descobriu que tinha sido levada para Haraizo, o maior vilarejo da região. Lá também tinha um golem, que os humanos chamavam de Lorde Haraizo. Foi ele quem deu o lugar para viverem e o tratavam como uma espécie de deus. Quando Feodora diz que Haraizo é assim porque ele é de uma espécie diferente, os humanos estranham essa conversa e perguntam se ela não é humana. Haraizo aparece bem na hora, dizendo que não devem se preocupar. Ela é humana também.
e todos ficam tranquilos e desejam melhoras para ela. Ele explica que os humanos têm medo do desconhecido, são uma espécie frágil e covarde. Se encontram outra espécie que não seja de acordo com a visão de mundo deles, só recuperam sua paz depois de eliminá-la. Por isso não podem descobrir quem a garota é, mas Haraizo vai garantir sua segurança. Ela se emociona e vemos que as lágrimas das bruxas são diferentes, e o golem diz o mesmo que o outro, que golems não têm emoções. Mia, a garotinha de antes, vai entregar comida para Feodora, e rapidamente as duas se dão bem, com a bruxa ajudando a garotinha a não se parecer mais com uma vovozinha, como diziam os amiguinhos dela. As crianças acham o estilo no cabelo tão legal que também aparecem querendo igual. O tempo vai passando e Feodora vai se dando cada vez melhor com todos ali. Haraizo diz que investigou e se a bruxa subir no vento matinal, será capaz de voltar para sua terra. Ela fica empolgada, mas ao mesmo tempo pensativa. Agora que estava se dando bem com todos, Mia vai perguntar se ela vai embora amanhã e pede para continuar sua amiga mesmo de longe. Um sino é tocado e Mia avisa que é um sinal que um grotesco apareceu. É assim que humanos chamam as outras espécies. A bruxa vê outra espécie pedindo por favor e dizendo que não fez nada para os humanos, mas eles não querem saber. Chamam a criatura de monstro e de inimigo da humanidade. Aquilo assusta muito Feodora, que pensa que se continuar ali, vai acabar sendo eliminada. O plano dela é esperar numa árvore até o amanhecer, mas os humanos estão procurando por ela, como uma amiga deles. Mia encontra ela e ela pergunta o que a criança faria se descobrisse que ela é uma grotesca. A resposta é que ela não pode fazer amizade com monstros. Antes que pudesse falar mais, um vento forte derruba ela da beirada do penhasco. Naquela situação ninguém pode fazer nada, apenas Feodora pode salvá-la. A jovem bruxa junta toda a sua coragem e pula para salvar a criança. Os humanos têm a mesma reação de antes. Dizem que ela é um monstro que finge ser humano. Deve logo ser exterminado. Haraizo aparece, dizendo que vai poupá-la porque ela salvou Mia, mas ela deve sair logo dali. Antes de partir, ela consegue ouvir Mia dizendo que ela não é um monstro, é sua amiga. Depois disso, Feodora voltou para a Vila das Bruxas e mais tarde tornou-se uma bibliotecária-chefe. Ela até contou a história para sua sucessora, mas proibiu que escrevessem sobre isso por 1000 anos, porque acreditava que demoraria para os humanos e as bruxas poderem viver juntos pacificamente. A bibliotecária-chefe se culpa por ter escrito a história e dado fim nos humanos. Uma das bruxas guardiãs diz que não é culpa dela, e o golem concorda também que não seja. Somali pergunta se as pessoas da história são humanos iguais a ela, e a bibliotecária-chefe diz que sim, mas é para Somali se aproximar. Ela toca a mão calorosa da garotinha e pergunta se ela tem medo. A resposta é que não, porque ela tem muitos amigos. Com isso, a bruxa diz que está tudo bem. Um laço foi formado como entre Mia e Feodora. Um amor entre dois corações que nunca poderá ser cortado. A velha bruxa diz que eles devem ir aos confins do mundo. Devem ter humanos lá. E agradece por ter conhecido eles logo em seu fim. E deseja que o mundo lhes conceda proteção. É o fim da bruxa, mas ela parte feliz com esperança na humanidade. Somali e seu pai estão de volta em viagem. Eles encontram uma casa na árvore que parece não ter ninguém. O golem diz para ficarem ali por uma noite. Parece que tem pica-paus pela região, já que as árvores dali estão com buracos e elas produzem uma seiva com alto teor de açúcar, que quando cristalizada é vendida como bala. Os que extraem a seiva da árvore são conhecidos como pica-paus e provavelmente se hospedam ali durante o período de coleta. Depois do jantar, o golem pensa se seu corpo aguentará viajar até os confins do mundo, e Somali aparece com um livro pedindo que ele leia. É um livro de receitas, e descreve tantas que Somali fica com fome mesmo depois de ter acabado de comer. Ela diz que queria comer algo preparado por seu pai, e o golem se levanta, dizendo que não garante o sabor. Tem comida estocada, e o golem pega um pouco e deixa dinheiro perto da foto como pagamento pela comida e pela hospedagem. Ele vai adaptar alguns ingredientes para fazer uma receita chamada soufflé de farinha grossa, que eles imaginam ser tipo um bolo. Ele vai passando a receita passo a passo e deixa Somali ajudar em todas as coisas que são possíveis para ela. Depois de misturar todos os ingredientes e fazer todos os processos, basta esperar 7 viradas de ampulheta no forno para que fique pronto. Enquanto espera, Somali comenta ser feliz por ele ser seu pai.
Ela estava sonhando com as memórias quando é acordada porque já está pronto. Ela experimenta e lágrimas saem de seus olhos, mas não porque ficou ruim, por ser muito bom. É felicidade por ser a primeira vez que seu pai cozinha. Uma surpresa, um dente mole. Outra surpresa, tem alguém se aproximando, e o golem pede que ela não faça barulho. Quem aparece para pedir abrigo são velhos conhecidos, Shizuno e Yabashira. Todos estão felizes por ver rostos familiares e resolvem comer juntos, mas Somali de repente diz que já está com sono e então vai para a cama. A verdade é que ela não sabe o que fazer porque está com o dente mole. Ela não aceita nenhum docinho enquanto andam. Eles têm que passar por uma cidade que é bem barra pesada. Não tem leis e existe uma rede de mercados negros com todo tipo de coisa. Shizuno diz que resolveram parar ali porque ele quer aprender algumas coisas com um grande médico dentista que está na cidade. Somali não sabia o que era um dentista e comentam que geralmente um dente danificado deve ser arrancado, o que deixa ela muito assustada. Eles chegam no consultório e ouvem uma voz, mas não veem nada. E o dono da voz é Sowaki, do clã dos Ratos d'Água. A odontologia é uma profissão restrita ao clã deles, já que pelo tamanho podem entrar nas bocas para consertar os dentes. Ele explica para Shizuno como faz seu trabalho, tirando partes desgastadas e aplicando remédios e tampas. A explicação faz Somali imaginar muitas coisas e se assustar cada vez mais, principalmente porque ele diz para cuidarem dos dentes porque quando caem não nascem outros de volta. O pessoal está achando Somali estranha, sempre com a mão na boca, mas ela está com tanto medo que não quer contar para ninguém sua situação. Depois de correr, ela esbarra em alguns monstros que tentam roubar tudo que eles têm. Os monstros dizem que naquela cidade quem tem força é quem tem a razão, mas eles não esperavam a força que seus oponentes teriam. Somali vai se afastar, mas acaba tropeçando e seu dente cai. Todos estão ocupados, então nem percebem. Os monstros se vão e ela revela que seu dente caiu, com muito medo de não nascer outro. Pai e filha não sabiam, mas existem dentes de leite. Vai nascer outro no lugar. Sowaki entrega um recipiente porque alguns têm costume de guardar dentes de suas crianças. O golem faz menção de não poder carregar muitas coisas por estar de viagem, mas resolve guardar como uma lembrança. Muitos dentes vão cair e Somali quer completar a caixa todinha agora. Um monstro vem perguntar se foram eles que surraram os jovens. Parecia problema, mas ele achou aquilo incrível. Ele diz que vai dar um lugar para ficarem se fizerem um favor. Durante um período, cai neve por ali por uma semana direto, e muitos viajantes aparecem pela cidade. Mas confusão acontece por a cidade ser como é. Como ele é dono da hospedagem, quer que eles sejam guarda-costas. Em troca, o lugar que podem ficar é até mais seguro, fora da cidade. É uma casinha bonita e bem cuidada, mas agora os dois maiores vão ter que trabalhar de guarda-costas por um tempo. Yabashira vai descansar para o dia seguinte, e Shizuno, ali junto com o golem, diz que percebeu algo, e resolve confirmar se Somali é mesmo uma humana. Até pergunta por que um golem está com uma criança. O golem responde que não foi por vontade própria, mas naquele dia, muito tempo atrás, deixou de ser um guardião da floresta para ser um indivíduo, um pai que iria protegê-la. No passado, o golem viu alguns monstros que estavam transportando humanos acorrentados. No local não tinha sobrado ninguém vivo, nem os monstros. Andando mais um pouco, ele encontrou Somali, que assim que o viu, chamou ele de pai. No início, ele até disse que ela deveria sair dali e que não era pai dela. Ali era perigoso para forasteiros, mas mesmo assim, ela queria seguir ele e continuava chamando ele de pai. Ele pensava que não deveria intervir em nada, sua razão era apenas cuidar da floresta, mas a criança era bem persistente e deu um jeito de encontrá-lo. Quando ele ia dizer que ela estava proibida de segui-lo e que a expulsaria se continuasse, a barriga dela roncou e logo ele achou coisas para comer. Mas ela deveria encher a barriga e sair dali, pois não fazia parte da supervisão padrão dele. Ele entende que ela não quer deixar a floresta e pergunta por quê. A resposta é que disseram para ela que o lado de fora é perigoso. Ela não sabia dizer mais nada sobre si mesma. O tempo foi passando e ela continuou seguindo ele. Na época, ele já explicou que golems não sentem emoções, então não as compreendia, apesar de saber o significado das palavras. Um guardião só age de acordo com as tarefas determinadas e supervisiona a floresta. Quando ela pergunta, ele responde que não se sente solitário, por não ter emoções, e ela diz que ele não está sozinho, ela está com ele para sempre.
Depois disso, ele remove as correntes dela, dizendo que o som das correntes alerta os animais. Ela agradece e corre por aí, e também vê pela primeira vez uma parte do corpo dele se despedaçando. Ela se desespera e pula para tentar fazer algo, mas quase se afoga. Ela estava preocupada com o braço, não quer que seu pai se quebre, mas o golem diz que não é problema nenhum. Ela deveria refletir que estava perto de se afogar e suas ações são inúteis. A coitada pede até desculpa. Naquela noite, o golem reflete que tem pouco tempo e depois de partir, a criança não terá chance de sobreviver sozinha na floresta. Por isso, no dia seguinte, falou que devolveria ela para os humanos. O monstro que encontrou ela primeiro parece um gato e se chama Comidori Somali. Por isso, ele pegou o nome emprestado e passou a chamar ela de Somali. Foi assim que se conheceram e embarcaram na jornada. Shizuno pergunta se é possível que ele mostre seu corpo. Queria saber quanto tempo ainda tem. Resta pouca pele externa e tem rachaduras se formando na carne interior com o fluido vazando. As juntas dele começaram a ranger e ele pede que Shizuno cuide de Somali quando seu corpo se quebrar. Shizuno diz que por ele tudo bem, mas no fundo é isso mesmo que o golem quer? Ele responde que depois de viajar com Somali, finalmente compreendeu. Suas razões estavam claras desde o começo. Ele apenas desejou continuar a ver o sorriso da garotinha. Shizuno diz que nesse caso ele já sabe, não pode desistir. No dia seguinte, começa o trabalho de guarda-costas. A proposta foi fazer isso por 7 dias. Os 2 maiores vão e o não tão organizado Shizuno vai cuidar da casa e de Somali. O golem começa a dizer que ela é precipitada e imprudente. Deve ter cuidado para ela não trombar em nada. Também não gosta de legumes amargos. E antes que ele pudesse explicar mais, Yabashira diz que ele é muito super protetor e os 2 têm que ir. Apesar de Shizuno dizer para deixar tudo com ele, o golem diz estar preocupado e Yabashira cai na risada. Somali finalmente acorda para perceber que vai ser só ela e Shizuno por hoje, já que os outros foram trabalhar. O café da manhã é servido e depois disso ela gostaria de fazer um presente de agradecimento para seu pai. Shizuno acha uma ótima ideia e ela diz que é para ser surpresa. O presente seria uma caricatura, mas ela não fica muito feliz com o resultado. Vão pensar mais enquanto fazem a limpeza. Os 2 voltam e foi a primeira vez que pai e filha passaram tanto tempo longe um do outro. Yabashira conta que o dia não foi moleza. Além de hóspedes brigando, também tinham ladrões. O dono da hospedagem disse que vai enviar suprimentos para a casa e os 2 menores devem receber. Yabashira diz que a limpeza de hoje foi desleixada. É melhor caprichar mais amanhã. E o golem diz que Somali tem que ajudar. No dia seguinte, Somali tropeça e derruba alguns novelos de lã. E agora Shizuno diz que vai ensinar ela a fazer tricô. Parece que a limpeza ficou em segundo plano. Alguém bate na porta e confunde Shizuno com uma criança. É a esposa do dono da estalagem. O nome dela é Rosa e ela trouxe muitas coisas. Ela percebe que eles estão fazendo tricô e dá até uma ideia, já que eles não sabiam o que fazer. Fita entrelaçada, algo que eles vendem na hospedagem. É considerado uma pulseira de boa sorte e você faz elas pedindo pela felicidade de quem vai usá-la. Rosa diz que até uma criança consegue fazer uma simples de 3 cores, acalmando Somali. Ela ensina o passo a passo e Somali está indo muito bem. Ganha até um abraço. Parece que Rosa sente algo, talvez o cheiro, e Shizuno pede que ela ensine ele também, bem na hora. Quando ela vai embora, parece pensativa. Os 2 voltam do trabalho e em outro canto da cidade, Rosa diz para alguns monstros que tem certeza que aquele era o cheiro de um humano. Se você está assistindo no futuro, já clica aí do lado para assistir o próximo episódio, mas se você está assistindo no dia do lançamento, clica no outro botão para se inscrever e não perder os próximos.